pessoal? Vamos continuar nossa aula sobre tendências de medida central. Vamos agora falar sobre a média aritmética ponderada. Ainda agora a gente falou sobre a média aritmética simples, tá? Vamos ver qual é a diferença da média aritmética simples para a média aritmética ponderada. Então, observa a leitura aqui. Quando calculamos a média aritmética de números que se repetem, a gente pode simplificar o cálculo, tá? E aí, quando você tem muitos números que repetem, nós podemos calcular a média de duas maneiras. Primeira maneira, somando um a um os termos, tá? Então, o 7 está aparecendo 3 vezes, eu repito o 7, 1, 2, 3 vezes. O 9 está aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, eu repito o 9, eu somo 9 5 vezes. E o 11 duas vezes, eu somo o 11 duas vezes. E depois eu vou dividir pela quantidade de números que tem aqui, né? Quantos números tem aqui? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, divide por 10. Somando tudo em cima, a gente encontra 88. 88 dividido por 10 dá 8,8. Então, essa é uma das maneiras de resolver. Mas acontece que não é uma maneira prática. Imagina que você tenha que fazer uma conta com muitos números. Então, fica realmente, dá preguiça de fazer a conta com muitos números, né? Então, qual é a outra maneira? É você transformar essa soma de números iguais aqui, olha, em multiplicação. Quando você soma o 7 3 vezes, é a mesma coisa que fazer 3 vezes 7. Então, é mais rápido. Quando você soma o 9 5 vezes, você pode escrever 5 vezes 9. E se você soma o 11 duas vezes, é a mesma coisa que 2 vezes 11. E aí você tem uma expressão numérica, e nessa expressão numérica resolvemos primeiro as multiplicações, né? Então, 3 vezes 7 dá 21, 5 vezes 9 dá 45, e 2 vezes 11 dá 22. E aí eu vou dividir, como é que eu encontrei esse 10 aqui? Esse 10 eu encontrei somando os números, a quantidade de vezes que os números estão repetindo, tá? Então, ó, esse 3 aqui é a quantidade de vezes que o 7 repete. Então, eu coloco 3 aqui. Esse 5 também. Ai, eu não quero isso, que saco. Não vou poder encostar a mão ali, não. Então, esse 3 que está em vermelho aqui, ó, como é que eu vou mostrar para vocês? Esse 3 que está em vermelho na frente do 7, eu coloco ele aqui embaixo. Esse 5 também, aqui embaixo. Esse 2 que está na frente do 11, eu também coloco aqui embaixo. Ou seja, é a quantidade de vezes que cada número está repetindo, é que você vai somar aqui embaixo. Então, 3 mais 5, 8, com mais 2, 10. E a resposta dá a mesma. Essa forma de resolver aqui, que a gente está, na realidade, simplificando o que está lá em cima, é o que a gente chama de média ponderada, tá? Onde a gente diz que 8,8 é a média aritmética ponderada dos números 7, 9 e 11, sendo que 7, 9 e 11 têm frequências 3, 5 e 2, respectivamente. O que é frequência? É quantas vezes cada número se repete. Quando eu digo que é frequência respectiva, significa que o 7 repete 3 vezes, que o 9 repete 5 vezes, o 11 repete 2 vezes, ok? Isso é que é frequência, é quantas vezes o número vai se repetir. Vamos ver agora um outro exemplo de um aluno, né? Tem um caso de um aluno que realiza várias atividades com pesos diferentes. Pessoal, quando a gente fala pesos diferentes, significa que as atividades têm grau de importância diferente, tá? Por exemplo, nessa atividade aqui, que é uma prova, ele fez uma prova, a prova vale 10, tá? Mas tem peso 2. O que significa peso 2? É que ela vale por 2 em relação a uma nota normal. Se a pesquisa, ele fez uma pesquisa, tirou 7
e o peso é 3, significa que o peso dessa pesquisa é maior, inclusive, do que a prova, porque ela vale por 3. Se o debate ele tirou 6 e o peso é 1, vale 6 mesmo. O TG, que é trabalho em grupo, ele tirou 7 e o peso é 2, é porque esse trabalho vale por 2, tá? Ou seja, eu vou escrever aqui e depois eu vou tirar. Então, quando ele tem peso 2, é como se esse 6,5 tivesse que ser somado 2 vezes. Por isso é peso 2. E esse 7 aqui é como se ele tivesse que ser somado 3 vezes. 7 mais 7 mais 7. E esse peso 1 só vale 1 mesmo. E esse peso 2 tem que ser somado 2 vezes, ok? Bom, é isso que significa peso. Peso 2 é porque é como se eu tivesse que somar essa nota 6,5 2 vezes. É claro que a gente não vai somar assim, né? Então, nós vamos armar a conta da seguinte maneira. Eu quero saber a média desse aluno. Então, eu vou pegar o peso, que é 2, e multiplicar pela nota, que ele tirou 6,5. 2 vezes 6,5 da prova. E da pesquisa? O peso é 3 vezes 7, mais 1, que é do debate, né? 1 vezes 6, mais o do trabalho, 2 vezes 7. E vou dividir por quem? Pela soma dos pesos. Quem são os pesos? O peso é 2, tá vendo? 3, 1 e 2. Então, eu vou dividir por 2, mais 3, mais 1, mais 2. Então, vamos ver quanto que vai dar isso aqui? 2 vezes 6,5 dá 13. 3 vezes 7, 21. 1 vezes 6, 2 vezes 7, dá 14. Somando aqui, 2 mais 3, 5, 6, 7, 8, divide por 8. Agora, vamos somar. 13 mais 21, mais 6, mais 14, dá 54. Que dividido por 8, dá 6,75. Essa vai ser a média desse aluno. Ele fez atividades com peso, né? E como a gente trabalhou com pesos, isso significa que é média ponderada. Então, a média ponderada vai ser 6,75. Então, qual é a diferença da média simples para a média ponderada? É que na média ponderada tem peso, tá? Só isso. E aí, o cálculo da média ponderada, como que se faz? Multiplica-se cada peso pela nota correspondente, soma-se todos os produtos obtidos e, em seguida, divide-se pela soma dos pesos. Foi exatamente isso que eu fiz, né? Multiplica cada peso, ó. Multiplica cada peso pela nota. Então, 2 vezes 6,5, tá aqui, ó. 3 vezes 7, tá aqui. 1 vezes 6, tá aqui. 2 vezes 7. E divide pela soma dos pesos. Olha a soma dos pesos aqui. 2 mais 3 mais 1 mais 2. Feito isso, você obtém a média ponderada. Bem simples. Vamos ver um exercício aqui. No agro urbano, a média bimestral é calculada por uma simples soma de pontos. A gente sabe disso, né? Só que as atividades têm valores diferenciados. Isso significa, se tem valores diferenciados, significa que as atividades têm pesos diferentes. Portanto, o cálculo da média é similar ao cálculo da média ponderada. Observa, por exemplo, um aluno que obteve as notas na tabela abaixo e calcule a sua média. O professor pode calcular a média ponderada, caso o valor de cada atividade seja 10, ou pode determinar um valor máximo para cada atividade, de acordo com o peso de cada atividade. Não entendi nada, então vamos explicar. Vamos supor que um professor, aí no caso tem que ser um professor de matemática, né? Presta atenção. Ele resolve dar as atividades e todas as atividades que ele dá vale 10 pontos. Então, o aluno vai lá, faz uma prova, tirou 6. Pode tirar 6? Pode, porque a prova vale 10 pontos. Fez uma pesquisa, tirou 7. Pode. Pode tirar 7? Pode, porque a pesquisa vale 10 pontos. O trabalho, ele pode tirar 6? Pode. No projeto, tira 7, pode também. Só que ele não vai ficar com essas notas, porque a prova tem peso 5.
Então, o que que vai ter que fazer? O que que esse professor vai ter que fazer? Vai ter que pegar o 5 e multiplicar pela nota 6. Vai fazer esse produto. E a pesquisa? Ele vai ter que pegar o peso e multiplicar pela nota. Vai ter que pegar o peso e multiplicar pela nota. Vai ter que pegar o peso e multiplicar pela nota, tá? E depois calcular. Vamos tentar fazer aqui mais rápido. E depois calcular a média ponderada. Quanto que dá 5 vezes 6? Já vou botar 30, tá? Quanto dá 2 vezes 7? Dá 14. 2 vezes 6 dá 12. E 1 vezes 7 dá 7. Aqui embaixo tem que colocar a soma dos pesos. Quanto que dá? 5 mais 2, 7, 8, 9, 10. Então, eu já vou colocar aqui, mas eu vou colocar 5 mais 2, mais 2, mais 1. Só para deixar bem claro. Então, a média ponderada aqui, somando 30 mais 14, mais 12, mais 7, dá 63. Que dividido por 10... 63 dividido por 10 dá 6,3. Então, a nota desse aluno vai ser 6,3, tá? Eu falei que o professor pode fazer de duas maneiras, né? Com média ponderada ou uma simples soma. E aí, no caso da simples soma, pessoal, o professor tem que fazer o quê? Eita, o que aconteceu? O professor tem que fazer o quê? Ele já tem que atribuir as notas dentro do peso. E nessa atribuição, não pode mais, o aluno não pode mais tirar 6 se a prova vale só 5. Então, o professor já tem que fazer uma transformação aqui. Como que ele faz essa transformação? Ele faz o produto do peso pela nota e já divide por 10. Isso se faz com uma regra de 3, né? A regra de 3, deixa eu fazer aqui em cima. Então, quando a prova vale 10, se o aluno... Quando a prova vale 10, se o aluno... Ai, começou de novo, não acredito. Não gosto disso, não. Se o aluno tira 10, se a prova vale 10 e ele tira 6, isso aqui é uma regra de 3, né? Então, quando a prova vale 5, quanto que vai valer a nota dele, né? Quanto que vai corresponder esse 6? Então, só multiplicar cruzado. Então, 10x é igual a 5 vezes 6, que dá 30. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, tá vendo que é 30 dividido por 10? Então, significa o produto dividido por 10. Então, ele já faz aqui, ó, 5 vezes 10, ou 5 vezes 6, tudo isso dividido por 10. Então, 5 vezes 6 dá 30, dividido por 10 dá 3. Aqui, ó, 2 vezes 7 dá 14, que dividido por 10 dá 1,4. 2 vezes 6 dá 12, que dividido por 10 dá 1,2. Ai, por que como começa a apagar? Não entendo isso. Dá 1,2. Aí, 1 vezes 7 dá 7, que dividido por 10 dá 0,7. E aí, vou apagar aqui. A simples soma é só somar esses valores aqui. Então, ele vai somar 3 mais 1,4, tomando cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula, com mais 1,2, com mais 0,7. Então, ó, 4 mais 2, 6, com mais 7, 13. Vai 1. 3 mais 1, 4, 5, 6. 6,3. Viu que deu a mesma coisa? É só para mostrar para vocês que essa conta, essa prova que vocês fazem lá, é uma simples soma, mas na realidade essa simples soma vem do quê? De uma média ponderada.